Livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Ou melhor, 18. Aleluia. A Bíblia diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja que esse texto ele começa falando sobre que nós somos edificados, né? Que nós somos unidos. Nós quem? Haviam povos na Bíblia. A Bíblia fala sobre um povo distinto, né? Que era o povo judeu, de origem hebreia, né? Ou hebraica, vamos dizer assim. Esse povo, queridos, ele foi um povo escolhido por Deus, né? E todas as pessoas que não nasciam, ou que não nascem dentro desse povo, que não nascem entre os judeus, eles são considerados gentios. Mas a Bíblia nos fala aqui no livro de Efésios, capítulo 2, que Jesus, ele tornou esses dois povos um só, por meio do seu sacrifício, né? Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ele quem? Por Jesus. Através de Jesus, judeus e gentios agora têm acesso ao Pai. Como se dá esse acesso? Através da conversão. Quando judeus e gentios eles se convertem, eles recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles agora passam a ter esse acesso direto ao Pai. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, esse povo judeu e gentil, eles deixam de ser gentios e judeus e eles passam agora a se tornar um povo santo. Eles passam agora a se tornar concidadãos dos céus. Eles passam agora a se tornar família de Deus. Eles agora deixam a natureza antiga, eles deixam a sua natureza espiritual antiga para trás, para se tornar um só povo em Cristo Jesus, para se tornar a família de Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 20 agora: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Antigamente, queridos, na cultura judaica, hebraica, eles tinham um conceito sobre edificação. Eles colocavam primeiro uma pedra naquele lugar, e a primeira pedra que era colocada era considerada a pedra angular. Antes de qualquer construção acontecer, era colocada primeiro essa pedra, ou também considerada a pedra de esquina, como muitas vezes a Bíblia também relata. Essa pedra, queridos, ela era o primeiro fundamento. Ela era a primeira coisa colocada lá para indicar que ali haveria uma construção. E a Bíblia está chamando ao próprio Jesus de a pedra angular. Ou seja, ele é a pedra fundamental da qual seria edificado uma estrutura espiritual. Porque não há como edificar uma estrutura sobre uma pessoa. Amém? Então Jesus, ele é essa pedra angular, ele é essa primeira pedra que foi colocada para a edificação de uma estrutura espiritual. Algo haveria de ser construído a partir de Jesus Cristo. Deus não enviou Jesus para essa terra, meus queridos, para que ele pudesse ser o fundador de escolas ou fundador de hospitais. Mas ele trouxe Jesus a essa terra para que ele pudesse ser uma resposta para o mundo. Que resposta era essa? A Bíblia vai nos ensinar, também no livro de Efésios, capítulo 3, que havia um mistério que estava oculto. Que mistério era esse? Um mistério que veio a ser revelado na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo. Esse mistério era a igreja de Deus. A igreja de Deus, meu querido, somos eu e você.
Nós somos o mistério que estava oculto, que outrora os profetas não conseguiam enxergar, os profetas não conseguiam ver a respeito desse período, que era o período da igreja, que era essa dispensação que nós estamos vivendo. Eles não conseguiam antes enxergar e profetizar sobre isso. Mas o apóstolo Paulo vem e nos revela através da carta dos Efésios, que Jesus é não somente essa pedra angular, mas que ele veio para revelar, para manifestar na plenitude dos tempos um mistério que estava oculto. Eu sei que é um jargão evangélico entre muitas igrejas que fala sobre o mistério. É o mistério, mas esse mistério, querido, ele já foi revelado em Cristo Jesus. Era a sua igreja. A igreja de Cristo era esse mistério. Os cristãos, aqueles que viriam a seguir a Jesus depois da sua obra aqui na terra, eles sim, são um mistério que estava oculto. E nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Jesus foi essa pedra angular. Ele foi esse início. Ele foi a pedra fundamental que Deus edificou sobre a terra, para que pudesse, por intermédio dele, trazer uma edificação espiritual, para manifestar algo que estava por vir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Aleluia. Mateus 16, versículo 13, a Bíblia diz: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Só até aí, irmãos. Veja, há um diálogo aqui, ao qual a Bíblia nos relata, né, sobre a revelação de quem Jesus era nessa terra. Jesus, ele indaga aos discípulos: quem é que estão dizendo por aí que eu sou? O que estão falando a meu respeito por aí? E eles começam a dizer: alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é Jeremias ou João Batista ou algum dos profetas. E Jesus vai e pergunta aos discípulos: mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E logo o apóstolo Pedro, né, ousado, ele diz: você é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e responde: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Que era o nome de Pedro, né? Bem-aventurado é você, meu irmão, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o Espírito de Deus. E ele começa a dizer: porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja, aqui nesse contexto, ela se apresenta como uma palavra eclésia, né? Que é de onde vem aquela expressão que muitos de nós conhecemos como chamados para fora. Mas chamados para fora de onde? Não é? Essa expressão, ela tem uma conotação não somente de você ser chamado para algum lugar, mas ela também fala sobre uma reunião, uma assembleia. Um conjunto de pessoas que foram chamados para fora da sua residência para encontros públicos. Ela também nos dá uma ideia de que pessoas foram convocadas para reuniões religiosas. Então, quando Jesus está dizendo:
eu vou convocar a minha eclésia, eu vou, a partir dessa pedra, eu vou levantar a minha eclésia. Ele está falando que não haveria apenas uma revelação, né, de algo que estava para acontecer, de um povo que ele estava chamando para si, de uma convocação que ele estava dando para pessoas. Mas ele também estava dizendo, olha, eu vou convocar aqui um povo exclusivo, único, separado, um povo que é meu. Quando eles ouviram essa expressão eclésia, eles não estavam apenas ouvindo uma expressão de que algo estava sendo levantado para um culto religioso. Eles não estavam apenas para formar a sua própria sinagoga, porque haviam sinagogas naquela época. E as pessoas já se reuniam para a leitura da lei. Já havia a leitura que era feita pelos mestres da lei. E eles se reuniam nas sinagogas para ler as Escrituras, para discutir as Escrituras, para expor as Escrituras. E Jesus não está dizendo, eu vou levantar a minha eclésia para levantar a minha sinagoga. Mas essa expressão eclésia, ela era muito conhecida entre os fenícios, entre os gregos naquela época. E quando alguém falava sobre reunir uma eclésia, essa palavra era conhecida entre os imperadores daquela época. Os imperadores romanos, por exemplo, quando eles convocavam as suas eclésias, eles diziam assim, olha, eu vou convocar aqui os meus oficiais. Eu vou trazer aqui os meus oficiais de guerra e nós vamos traçar uma estratégia, um plano de guerra. E através desse plano de guerra, depois que esse plano for traçado, ele vai ser executado por estes oficiais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou levantar a minha eclésia, eu vou escolher os meus oficiais, eu vou chamar pessoas para uma convocação, não somente para uma convocação, mas para uma estratégia de batalha. Eclésia, meu querido, não é simplesmente falar sobre que a palavra significa igreja, ou somente uma instituição, um CNPJ, uma instituição que faz caridade, uma instituição que assistencia pessoas. Igreja não é um clube social. Igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem socialmente nos finais de semana ou durante a semana para fazer os seus links evangélicos, os seus contatos com pessoas evangélicas. Igreja não é um lugar onde nós vamos nos reunir apenas para conversar, para bater papo, para conhecer outras pessoas. Igreja não é uma empresa. Igreja nasceu, queridos, como uma estratégia de batalha de Deus. Aleluia. Deus estava convocando os seus oficiais. Deus estava convocando pessoas para estabelecer uma estratégia. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Roma, quando haviam aquelas batalhas, os imperadores, queridos, eles iam para as suas batalhas, eles traçavam as suas estratégias com seus oficiais, e eles não somente aniquilavam os seus oponentes, como também eles influenciavam as pessoas que sobravam com a sua cultura, com os seus conceitos, com as suas ideias. Eles queimavam os livros dos seus oponentes. Eles acabavam destruindo a cultura que havia ali entre os povos conquistados para estabelecer uma nova cultura, um novo conceito, uma nova ideia. E quando Jesus está dizendo aqui, eu vou estabelecer a minha eclésia, eu vou levantar os meus oficiais, e eu vou estabelecer não somente um plano de batalha, mas esses oficiais, eles vão cumprir o meu plano de batalha. Eles vão até lá, eles vão traçar, eles vão comigo, além de traçar essa estratégia de guerra, eles irão executar essa estratégia. Eles vão influenciar a cultura. Eles vão influenciar a forma das pessoas se comportarem. Queridos, a igreja nessa terra, ela é uma resposta de Deus. É uma resposta espiritual para influenciar este mundo.
Então, quando nós pensamos sobre o cristianismo, nós devemos pensar que nós estamos nessa terra para influenciar pessoas. Nós estamos nessa terra, queridos, não somente para seguir os ensinos de Jesus, seguir a doutrina que Jesus ensinou, seguir os seus passos, ser um exemplo como Cristo foi, mas nós estamos aqui para influenciar como Cristo influenciou em todas as áreas da sociedade. Aleluia! Foi para isso que nós fomos chamados para ser uma influência nessa terra. Amém? Então, quer dizer, é a partir daí que nós entendemos que o cristianismo, ele não é somente uma reunião de crentes. O cristianismo, ele trata-se de um testemunho pessoal, de um ensino que nós recebemos, uma cultura que nós adquirimos, queridos, a cultura do reino de Deus, a cultura dos céus. Nós adquirimos para nós essa cultura, a fim de que isso possa influenciar através de nós a vida de outras pessoas. Porque nós somos comissionados, chamados com uma missão, para irmos a qualquer lugar que Deus queira nos enviar. Nós somos os seus oficiais, nós somos aqueles que foram chamados por Deus, a sua eclésia, a reunião dos seus oficiais, para irmos a qualquer lugar que Ele queira nos enviar e influenciarmos as pessoas que estão lá. Aleluia! Você foi chamado para influenciar pessoas no seu trabalho. Você foi chamado para influenciar pessoas na faculdade. Você foi chamado por Deus para influenciar pessoas dentro da sua casa, na sua família. Talvez existam pessoas que estejam orando a Deus e dizendo: ó Deus, lá no meu trabalho não tem nenhum crente, no meu trabalho não tem nenhuma pessoa que ore comigo, as pessoas fazem tudo errado lá, as pessoas estão andando em pecado, vivendo uma vida deplorável. Me tira de lá, Jesus. Deus não vai tirar você de lá, porque você é uma ponta de influência lá. A não ser que Ele tenha um plano específico para a sua vida em outro lugar. Mas enquanto você estiver nesse lugar, meu irmão, seja uma influência. Você é a resposta de Deus para esse mundo. Você é a resposta de Deus para que o mundo possa receber a cultura de Deus. Para que eles possam aprender quem Deus é. Para que eles possam perceber aquilo que Deus quer fazer com este mundo. Aleluia! E como eles vão conhecer isso? Como eles vão saber? Como eles vão conhecer essa verdade? Através da minha vida e através da sua vida. Nós fomos chamados por Deus com uma missão, queridos, e essa missão, ela é anunciar, é sermos um referencial da glória de Deus, é dizer para as pessoas, é mostrar para o mundo que o nosso Deus está vivo e não está morto. É mostrar para o mundo, queridos, que a verdade a qual nós vivemos não está baseada apenas em uma religião, mas em um estilo de vida. Algo que nós podemos aplicar no nosso cotidiano. Não é simplesmente cumprir rituais evangélicos. Não é simplesmente, eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de estudo da palavra, e você considera isso suficiente. E olha, se você não tem o seu tempo de estudo da palavra e não tem o seu tempo de oração, você precisa rever esses conceitos. Mas esse não é apenas o foco do Evangelho. O foco do Evangelho não é tornar a cada um de nós doutores da Bíblia. Ou muitos de nós nos tornarmos professores da palavra. Mas na verdade é que esse ensino, aquilo que nós recebemos, essa educação na justiça, como a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 e 13. Essa educação na justiça que nós recebemos, ela é nos dada por causa de um propósito. Que propósito é esse? Sermos uma ponta de influência nessa sociedade. A igreja precisa ser uma ponta de influência na educação, na saúde, na política. A igreja precisa ser uma ponta de influência. Por que é que nós estamos vivendo um quadro político, queridos, onde muitas pessoas não conseguem mais acreditar nos seus representantes, nos seus políticos? Por que é que nós vivemos um caos na política, na nossa nação hoje? Porque a igreja, queridos, ela abandonou por um tempo a sua influência nesse aspecto da sociedade.
É necessário, queridos, nós entendermos que aonde a igreja não estiver inserida, queridos, haverá caos, haverá as obras do diabo, elas vão continuar acontecendo ali. E o diabo, ele vai reinar naquele lugar com o seu império. As obras do diabo, elas vão se proliferar. Porque a igreja, queridos, ela foi chamada nessa terra como o sal da terra, como a luz do mundo. Nós fomos chamados nessa terra para desfazer as obras do diabo em qualquer esfera da sociedade. Por que tantos ensinos errados estão entrando na área da educação nas escolas? Por que tantas coisas erradas estão entrando na área econômica da nossa nação? Porque, queridos, a igreja não está influenciando nessas áreas. A igreja precisa levantar pessoas, não somente orar por pessoas, mas levantar pessoas. Pessoas precisam levantar e atender ao comissionamento de Deus na sua vida. E entender que elas foram chamadas para ser uma ponta de influência nesses locais. Ei, querido, nós não fomos chamados para ser o sal da igreja. Nós somos chamados para ser o sal da terra. Não adianta querer ser uma influência somente dentro das quatro paredes da igreja. Não adianta eu querer ser uma influência somente dentro do meu departamento ao qual estou inserido dentro da igreja. Nós precisamos nos qualificar e nos manter qualificados para um momento em que Deus quiser nos usar em determinadas áreas, queridos, nós possamos ser essa ponta de influência, nós possamos ser essa eclésia, e não vai ser as portas do inferno prevalecendo contra o céu. Ei, Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é o inferno, querido, que está guerreando e colocando a igreja de forma acuada. E dizendo, olha igreja, você não vai avançar a partir daqui, não. Quando nós entendemos que nós somos comissionados, que nós temos uma missão, que nós somos a eclésia de Deus, que nós somos uma ponta de influência nesse mundo, nós vamos fazer com que o inferno fique acuado. Porque ele não vai poder resistir o avanço da igreja, ele não vai poder resistir aquilo que a igreja é nessa terra. Independente do que esteja acontecendo, mas nós estamos em uma crise de saúde global. Nós estamos no meio de uma pandemia, sim, querido, mas o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas nossos irmãos estão padecendo, irmãos nossos estão morrendo. Meu irmão, a palavra de Deus, ela continuará sendo a verdade, independente das experiências. Nós precisamos continuar sendo essa ponta de influência. Pessoas vão continuar sendo curadas, meu irmão, independente do que aconteça. Independente de quem é que vai receber a cura ou não. Pessoas vão continuar sendo influenciadas por pessoas específicas que estarão nessas pontas. E essas pessoas seremos nós. Somos a igreja nessa terra, meu irmão, a igreja poderosa. A igreja que foi chamada por Deus para executar um papel divino nessa terra. E esse papel nos cabe. Nós não somos cristãos apenas, meu irmão, para nós praticarmos boas obras nessa terra. Não, nós somos cristãos porque o poder de Jesus, ele opera através de nós. É segundo o poder dele, não segundo o nosso poder. É segundo aquilo que Cristo está fazendo. A pessoa mais importante do cristianismo é Jesus. E esse mesmo Jesus, ele não morreu, meu irmão, ele não tem um atestado de óbito para ele, porque ele continua vivo. Ele ressuscitou e agora ele continua executando o seu papel através da igreja, porque a igreja é também conhecida como o corpo de Cristo nessa terra. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos evidenciar as obras de Cristo. E não somente as obras de Cristo, porque ele disse que nós podemos executar obras ainda maiores. Mas qual seria essa obra de Cristo? Trazer reconciliação do mundo para com Deus, curar os enfermos, levantar aqueles que estavam oprimidos, trazer libertação aos cativos.
Você acha que uma pessoa que está no hospital, internada por causa de Covid, ela está em libertação? Não, queridos, eu e você fomos levantados com o papel de intercessores. Eu e você fomos levantados com o papel de desfazer as obras do diabo e de libertar essas pessoas dessa maldição, dessa doença. Em qual área da sociedade você foi chamado para influenciar? Em qual área da sociedade você foi chamado para ser a eclésia? Esse foi o anúncio de guerra de Jesus. A igreja não nasceu a partir daí, porque Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele não estava falando de uma pedra natural. Ele não estava falando que a partir de Pedro ele edificaria a sua igreja. Existem muitos paradigmas sobre o que é igreja. Por exemplo, a igreja católica, ela tem um paradigma relacionado a um sistema de hierarquia, onde existem os padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, e depois vem o Papa, como autoridade suprema, o representante legal de Deus nessa terra. Isso é um paradigma. O que é o paradigma? É um conceito de mundo, é uma visão de mundo, sobre um determinado ponto, sobre um determinado aspecto da vida. Então a igreja católica, ele tem essa visão da igreja ser uma instituição, um lugar que é governado de forma hierárquica. Existem outras visões de mundo, outros paradigmas que trazem a ideia de que a igreja é um conceito nacional, como a igreja anglicana. Como, por exemplo, os ortodoxos da Rússia. Eles têm um conceito de que a igreja é uma instituição nacional. Existe também o conceito denominacional, que é um conceito que nós, por exemplo, da Igreja Verbo da Vida, estamos inseridos. Que as igrejas, por exemplo, Universal, Assembleia de Deus, elas estão seguindo uma denominação. Apesar de que congregam em igreja local, mas as igrejas locais são geridas através de uma denominação. E esses são apenas alguns conceitos da igreja. Mas eu volto a dizer, a igreja não é um clube social. A igreja não é apenas um CNPJ ou uma instituição de caridade. A igreja é um organismo vivo nessa terra. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. A igreja é uma instituição não somente física, mas é uma instituição espiritual. A igreja somos eu e você, meu irmão. A igreja não está localizada apenas em um bairro, ela está localizada por toda parte. Aonde quer que haja um cristão, conhecedor de quem ele é, sabendo o que ele pode em Cristo, esse cristão é uma potencial influência na sociedade. Esse cristão é uma igreja. A igreja, meu irmão, ela não pode existir de forma individual. Como os movimentos, por exemplo, dos desigrejados. Eu sou igreja, por isso eu não preciso me congregar. Afinal de contas, eu já sou a igreja. A igreja não existe por causa de um indivíduo. A igreja existe na coletividade. Nós vemos esse retrato no nascimento da igreja. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. A Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo.
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, muitos estudiosos, eles entendem que esse é o momento do nascimento da igreja. Jesus disse que mandaria outro consolador, um da mesma espécie. E esse consolador, ele haveria de guiar a igreja. Ele haveria de dar o caminho, de mostrar como esse plano de batalha deveria ser executado. E esse plano de batalha não seria executado somente na autoridade dessas pessoas, dos oficiais, mas seria executado a partir da autoridade delegada pelo próprio Jesus. E esse plano de batalha, ele viria a ser confirmado quando o Espírito Santo viesse sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam aguardando esse momento. Eles estavam reunidos em um só lugar, a fim de que isso pudesse ser manifesto a eles. E esse momento foi manifesto no dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, 7 dias após a ascensão de Cristo, os discípulos estavam reunidos em um só lugar. E veio sobre eles o Espírito Santo. E esse é o momento em que nasce a igreja. Esse é o momento em que a igreja é conhecida oficialmente. Porque a partir daí, os discípulos começam a se reunir. E pessoas são agregadas a essa reunião. Porque há notícias de que algo está acontecendo no meio desse povo aqui. Essas pessoas, elas foram conhecidas por um tempo como a seita do caminho. Por quê? Porque eles seguiam a Jesus e Jesus se denominava como o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que eram os seguidores de Jesus, eles não eram conhecidos como cristãos, mas eles eram conhecidos como aqueles da seita do caminho. E logo, meu querido, essa reunião de crentes, ela começou a crescer. Porque era visto os sinais no meio deles. Era visto que algo estava acontecendo no meio deles. Pessoas eram acrescentadas todos os dias. Se você ler mais à frente no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em um determinado momento, 2.000, 3.000 pessoas foram acrescentadas em uma única só vez. Mas espera aí, como é que 3.000 pessoas foram acrescentadas? Como assim? Como eles sabem que foi exatamente 3.000 pessoas? Certamente, meu irmão, havia alguém contando isso. Havia uma pessoa lá que estava dedicada em contar quantas pessoas haviam naquela reunião, quantas pessoas haviam recebido daquela influência. E foram contados 3.000. A igreja estava crescendo de maneira orgânica, de maneira numérica. Os seus líderes estavam se organizando, os seus líderes estavam cada vez mais unidos em uma só visão. E acontece, meu irmão, que milagres aconteciam no meio deles, sinais, prodígios e maravilhas, os enfermos eram curados, as necessidades das pessoas eram supridas. Esse era o retrato da igreja no início, o que nós conhecemos também como igreja primitiva. Aleluia. E eles estavam seguindo um decreto, o decreto do seu rei. O decreto estabelecido pela eclésia. Que decreto era esse? Meu irmão, quando eles se reuniam, pessoas vinham, se levantavam, cheias do Espírito Santo e começavam a lembrar para eles qual foi o decreto do rei, o que foi que o rei estabeleceu, o que foi que o rei mandou fazer. Se você olhar mais na frente, nesse mesmo capítulo, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai falar para os homens que estavam passando perto daquele local, homens que começaram a olhar aquelas manifestações e começaram a pensar, o que está acontecendo nesse lugar? Será que esses homens estão bêbados? Será que esses homens estão embriagados a essa hora do dia? Porque era muito cedo quando aconteceu essa reunião de Pentecostes. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e ele começa a dizer, esses homens não estão bêbados. Mas há uma influência que veio sobre eles. E ele começa a relatar a trajetória de Jesus. Ele começa a anunciar o que era a eclésia. E essa influência, meu irmão, começou a alcançar pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. E o decorrer dessa história, você vai aprender, você vai ouvir nas próximas semanas. Por isso você não pode perder as próximas semanas, amém?
Eu quero encerrar nessa manhã falando com você sobre o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aonde você está agora, repita assim, diga: eu sou a influência de Deus para esse mundo. Diga: eu sou a eclésia, eu sou a igreja. Aleluia. Diga assim: eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Aleluia. Vamos ler a carta de Colossenses do capítulo 1, versículo 13 em diante. A Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia. Não para por aí, meu irmão, continua comigo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Versículo 26. E o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Veja que relato maravilhoso trouxe o apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses. Ele começa dizendo que ele venceu a guerra. Ele já venceu o império das trevas. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E estabeleceu um decreto. Que decreto foi esse? Ei, meus oficiais, ei, vocês que são a eclésia, vão, difundam a minha visão, digam a todas as pessoas qual é a cultura do reino, diga a todas as pessoas quem elas são, aquilo que eu fiz por elas, e diga para elas que existe uma viva esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. A minha vida em vocês é a esperança que vive. A minha vida em vocês é o testemunho de que eu estou vivo e de que eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Ei, queridos, é a vida de Cristo em nós, é a manifestação de quem Jesus é através de nós, que revela o que é o verdadeiro cristianismo. Ei, o cristianismo não é somente uma religião. O cristianismo não é somente um ponto de vista nesse mundo para nos levar até Deus, não é isso. O cristianismo, queridos, é o testemunho vivo de que Jesus está vivo. É o testemunho ideal, melhor dizendo. É o testemunho verdadeiro de que Ele vive. Nós somos as suas testemunhas nessa terra. Nós somos aqueles que foram chamados por Deus para sermos os seus oficiais, para difundirmos a sua cultura, para trazermos a libertação, assim como Ele anunciou. Pessoas estão necessitando ouvir a verdade sobre o evangelho. Pessoas estão precisando ouvir esse testemunho e serem influenciadas na cultura, na área da saúde, na área da política, na área da economia.
Em todos os campos da sociedade, você foi chamado por Deus para ser uma ponta de influência em algum desses pontos. E você precisa descobrir aonde foi que Deus chamou você, para o que foi que Deus chamou você. Você não está nesse mundo, queridos, como uma obra do acaso. Você foi chamado por Deus com um propósito. E esse propósito está em influenciar pessoas, em ser a eclésia, em executar o plano do rei. Aleluia! A igreja, meu irmão, a eclésia não é somente a reunião de crentes, mas a reunião daqueles que têm uma missão, que é executar o plano do seu rei. Ei, querido, nós vamos fazer o plano de Deus acontecer nessa terra. Nós vamos fazer com que aquilo que Jesus disse se cumpra nesse mundo. Nós vamos ser aqueles que vão impor as suas mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Se tomar alguma coisa mortífera, não vai morrer. Se serpentes e escorpiões se levantarem no nosso caminho, nós vamos pisar sobre eles. Nós vamos desfazer as obras do diabo. Aquilo que o império das trevas estava fazendo, meu irmão, não vai continuar. Porque chegou a resposta de Deus. Porque chegou aqueles que têm a verdade. Porque chegou aqueles que agora, através dessa influência, dessa cultura do reino, vão desfazer aquilo que o diabo está fazendo. Não só na área emocional, na área sentimental, na área física da vida dessas pessoas, mas também no âmbito espiritual. E principalmente no âmbito espiritual. Se você está aí na sua casa agora acompanhando essa mensagem, diga: eu tenho uma missão. Eu fui chamado por Deus para desempenhar um papel divino nessa terra. Eu sou um influenciador. Aleluia! Eu sou um influenciador. Eu fui chamado por Deus para influenciar pessoas. Eu fui comissionado por Deus para desempenhar um papel nessa terra. E é para isso, meu irmão, que eu e você somos educados na justiça. É para isso que eu e você estamos vindo aos cultos nas igrejas. Ou até mesmo no culto na sua casa agora, onde você está. Você está recebendo a palavra de Deus. O culto está acontecendo aí na sua casa. Mas você está sendo educado na justiça para fazer algo. Você não está recebendo a palavra simplesmente para você sentar no banco da igreja e você ficar esperando que algo aconteça. Não, você é a resposta. Se algo vai acontecer, meu irmão, vai ser através de mim, através de você. Se algo vai se manifestar para o mundo, se algo vai manifestar-se para os perdidos lá fora, isso vai ser manifesto através da minha e da sua vida. Aleluia! Isso é cristianismo, meu irmão. Isso é cristianismo, é nós nos movermos de íntima compaixão, como Jesus se moveu, é nós manifestarmos o amor de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus para o mundo. O mundo está ansiando, as pessoas estão procurando uma solução em vários campos da sociedade, na psicologia, na filosofia, nas religiões do mundo. Mas só há um Deus verdadeiro, meu irmão. E Ele estabeleceu um decreto: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O quanto você está disponível a obedecer a esse decreto? O quanto você está disponível a obedecer o decreto do nosso rei? Porque existem decretos sendo feitos aí afora. E nós estamos nos submetendo a ele, porque nós nos submetemos a autoridades. Mas existe uma autoridade suprema que estabeleceu um decreto. Um decreto que diz que eu e você precisamos ser uma ponta de influência nesse mundo. Um decreto que diz que eu e você devemos ir por toda parte. Ir por toda parte não quer dizer que você tem que ir muito longe, mas aonde quer que você for, aonde quer que você esteja, você pode ser a ponta de influência de Deus. Você pode ser um ponto de conexão nessa terra que vai mostrar às pessoas, que vai anunciar ao mundo quem Deus é. Esse é o cristianismo, meu irmão. Isso é o ser cristão, é ser como Jesus. Jesus continuamente, ele estava andando pela terra evidenciando quem Deus era.
trazendo a proposta, trazendo um conceito, trazendo uma nova cultura, ensinando sobre os princípios do Evangelho, ensinando sobre salvação, ensinando sobre prosperidade, ensinando sobre cura divina, ensinando sobre libertação. E não somente ensinando, mas demonstrando essas coisas. As pessoas estão esperando a nossa demonstração, a demonstração daqueles que foram chamados por Deus por uma visão. Aleluia! Esse é o propósito de nós sermos cristãos, isso é ser igreja. Foi para isso que a igreja foi fundada, foi para isso que a igreja existe nessa terra. Eu quero encerrar com esse exemplo. Eu gosto de dizer que a igreja, ela nessa terra, ela é como um navio é para o mar. Quando o navio está no mar, ele está cumprindo o seu propósito. Quando o navio está no mar, ele está realizando aquilo que ele foi criado para ser. Mas pensa comigo, enquanto o navio está no mar, a água do mar não está nele. Mas se a água do mar estiver nele, o que acontece? Esse navio vai naufragar, ele vai afundar. Se o navio está fora do mar, ele está para reparo, ou para qualquer outra coisa que ele não foi chamado para ser. Ei, meu irmão, eu e você fomos chamados como um navio, está para o mar. Nós somos chamados nessa terra para fazermos algo, para sermos algo. Nós somos chamados nessa terra para sermos a igreja de Deus, a eclésia de Deus. Para manifestarmos o poder de Deus nesse mundo. Nós fomos chamados com uma missão. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua missão? Amém? Eu quero deixar que você medite sobre isso, que você pense sobre isso. Nos próximos finais de semana, outras pessoas vão estar aqui para compartilhar mais verdades sobre esse tema, mas que você medite sobre isso na sua semana, que você medite sobre isso todos os dias. Qual o seu papel? O que você foi chamado para fazer? O que Deus chamou você para ser nesse mundo? Ei, você é a eclésia, você é a resposta de Deus para o mundo. Não se contente com menos do que isso. Você não é um navio fora do mar, não. Você está no mar com um propósito. Aleluia. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, onde quer que você esteja agora. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã e pelas instruções que nós recebemos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Você nos chamou com a missão. Você nos chamou como a sua eclésia, como seus oficiais, como aqueles que foram reunidos, chamados por você para um propósito, para sermos a influência do Senhor nesse mundo, para influenciarmos na cultura, para levarmos a libertação aos oprimidos, aos cativos, aqueles que estão necessitando, Pai, de respostas. E nós fomos ungidos para ser essas respostas. Nós fomos ungidos para ser a manifestação de Deus nessa terra. E Pai, nós te agradecemos, Pai, porque você tem nos dado oportunidade, mais oportunidades virão para nós sermos a influência na vida de pessoas. Nós cremos, Pai, que aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estejamos, o Seu Espírito está conosco. E nesse tempo, Pai, onde nós estamos passando por uma pandemia, eu oro para que o Senhor traga cada vez mais ousadia e coragem ao coração meu e dos meus irmãos, para que nós possamos proclamar as suas verdades, para que nós possamos orar pelos enfermos, para que nós possamos anunciar ao mundo a bondade do Senhor. Eu oro, Pai, para que nós sejamos revestidos com essa ousadia. Ousadia, Pai, para que as palavras que saiam da nossa boca não sejam palavras naturais, não seja apenas filosofia humana, mas que seja o poder de Deus sendo confirmado pelos seus sinais. Homens vão se levantar das camas, pessoas vão ser curadas através da nossa vida, Pai. Nós vamos ser a mão de Deus nessa terra, nós vamos ser Cristo Jesus na vida de pessoas. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus essa ousadia, Pai, ela nos livre de pensamentos de morte.
Porque pessoas têm pensado, Pai, sobre morte, pessoas têm entrado em depressão, pessoas estão em uma tristeza profunda, porque não entendem quem são em Deus. Eu oro, Pai, para que essa ousadia se revele a Cristo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, a revelação de Deus caindo sobre a vida de pessoas, sobre as pessoas que estão assistindo essa mensagem agora. Que essa ousadia retire as escamas dos seus olhos e eles possam ver para o que eles foram chamados, para o que eles foram levantados para ser nesse mundo. Oh Pai, nós sabemos que nós somos a resposta do Senhor para esse mundo. Nós somos as suas mãos, nós somos os seus pés, nós somos a sua voz. Nós somos o corpo de Cristo verdadeiramente. E nós vamos anunciar com fervor, com ousadia, a sua palavra em cada canto desse mundo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Se havia alguém ouvindo essa mensagem e essa pessoa está enferma, meu irmão, seja livre da doença agora. Seja livre de enfermidade agora. Seja livre de Covid agora em nome de Jesus. Que a sua respiração volte ao normal. Que os seus órgãos voltem a operar como foram criados para operar. Eu declaro toda doença, toda maldição saindo da sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura. Aonde quer que você esteja agora, receba cura. Em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado.